A todos, é um prazer, né, e uma honra estar aqui com vocês. E eu iniciaria com uma cantiga, né, que sempre me traz uma lembrança assim, muito gostosa. Ei, Macua, a vere ganhe-me, Macua. Ei, Macua, a velha caime, Macua. Essa cantiga é especial porque é a cantiga, né, do ruim do meu pai de santo. Opa, que beleza. Então, Sim. É a primeira cantiga dele e é essa que eu louvo sempre. Legal, legal. E o senhor é quem? Bom, eu sou conhecido dentro do candomblé como o Gambeto, quer dizer, não muito conhecido, né? Um pouquinho. Né? Sou oriundo do Sejateci, né? Para aqueles que não conhecem, a casa de Iemanjá, cujo zelador era seu Jorge de Iemanjá, né? Fui confirmado como Pejigã de Azunsum, né, para o posterior, ainda não fundado, mas posteriormente fundado, o Segi Fumã, casa do meu pai. Que era o Luiz Carlos? João Carlos da Silva, né, primeiro filho de santo, seu Jorge de Iemanjá. Ah, legal, legal. Então, o senhor é irmão de Santos Abasganhaúto? Abasganhaúto é meu Otum, vamos dizer assim, né? Eu fui confirmado em 1900, no dia 25 de abril de 1971, e nesse dia, Ailton foi suspenso. Aí, posteriormente, confirmado em 1972, já no Segi Fumã. Ah, tá certo. Aí foi o segundo barco, ele entrou junto com o segundo barco da casa. Sim. Eu já lhe conheço há bastante tempo, com Margarida também, mas a gente teve a oportunidade de se reencontrar o ano retrasado e eu fui lá para ver, e porque há muita curiosidade com relação às questões do Bogum no Rio. Como é ser um Ogã, cuja mãe de santo é a sua esposa, e com esse nome que carregar de Bogum no ombro, porque é tu que segura a onda lá, que a gente sabe. Veja, né, ser um Ogã, antes de mais nada, para mim, é uma questão de responsabilidade. Né? E para mim, eu cheguei num tempo que foi uma responsabilidade tripla até. Né? Porque eu tinha responsabilidade com a minha casa, onde eu fui confirmado, a casa de Iemanjá, né? Com a casa do meu pai de santo, de Fumã, e, no início, também com a casa da minha esposa, porque, né, eu sou um pejigã, e comecei a ter que ser alabê, bagigã, gaipê, né? Tinha que ser tudo, né? Então, ser um Ogã nessa situação exige assim, muito amor, né? Muito denodo e, principalmente, muita responsabilidade e fidelidade ao santo. Né? A gente costuma dizer por aqui que ser marido de mãe de santo é o pior cargo que tem dentro do candomblé. Eu digo sempre que eu não entendo até hoje por que chamam isso de cargo. Eu chamo de carga. Né? A pessoa, quando nasce com essa estrela ou com esse sol, vamos dizer assim, porque se esquenta muito, né? Ela, na verdade, não traz um cargo, não. O cargo trazemos nós Ogãs. Né? O zelador, né? O zelador que traz o cargo com ele, ele traz uma carga muito pesada. Né? Eu respeito muito todos os zeladores, né? Tenho por eles uma admiração muito grande em função disso aí, porque, né, eu tive uma vida assim de muita experiência, fui um rapaz
das madrugadas, gafieirista. Então, eu conheço tudo de bom e de ruim no mundo. Mas eu nunca vi tanta, vamos dizer assim, tanta ingratidão, tantos problemas acumulados sobre uma pessoa, como eu vejo sobre os zeladores de santo. Sim. O zelador de santo, ele tem os problemas dele, porque ele é gente igual a todos Sim. nós, e tem o problema de todos os filhos da casa. Tudo converge. Então, chamar isso de cargo, eu acho que né, Tem razão. fazer uma brincadeirinha com, Sim, com os sim. pais de santo. Na verdade, isso é uma carga muito pesada, né, e eu sempre peço que eles consigam levar essa carga adiante e bem. Né? E quando se tem, né, minha esposa foi feita dentro do Queto. Ela é filha de Antônia do Curuzu, né, no axé do Engenho Velho. E a casa, né? Não deu um ano, a casa teve um problema, fechou e nós tivemos que correr para o João Carlos. Por que João Carlos? Né? João Carlos, antes de ser pai de santo, né? João Carlos era nosso amigo. Ele era pai pequeno da minha cunhada, eu tenho uma cunhada, uma baiana, feita neta de baiano, né? Filha de Diniz do Oxum, falecido já, e filha pequena de João Carlos, que fez exatamente na casa de Dona Antônia. Né? E nós viemos conversando, eu vou ter que derivar, eu derivo Sim, muito, não, então, não, por favor, sem tenham problema, paciência. sem problema. Né? Nós éramos umbandistas, mas todo sábado a gente tinha uma reunião assim, sempre com churrasquinho. Minha sogra morava na frente, eu morava nas casas do fundo, meu irmão numa outra casa. E, via de regra, iam lá para casa todo final de semana, do João Carlos, de Carlinhos, Aruedê, Gamo do Oxum, Nilton do Oxóssi, né? E, vez por outra, mais algum outro para, né, ficar batendo papo. E, logicamente, né, João Carlos sempre quis muito fazer o Santo Amaro. Nós já tínhamos uns 7, 8 anos de Umbanda. Mas a minha visão de candomblé era muito complicada, eu não vou dizer porquê, mas a minha experiência inicial com candomblé, né, foi terrível. Né? E quando isso ocorreu, nós corremos para minha cunhada, ela noiva de santo, ela era 3 anos mais velha que a Marga, fomos ao Carlos, fomos para o João Carlos, e João Carlos, né, abraçou e dali para frente, né? Ela deu obrigação de ano, obrigação de 3 anos, obrigação de 5, de 7, tudo com João Carlos. João Carlos faleceu em 1977, 78, eu não sou muito bom em data, não, mas por aí. Né? E com o falecimento dele, nós ficamos meio perdidos. Eu, então, fiquei muito mais, porque eu fiquei com a responsabilidade, né, no início do Zerim, né, no início do Zerim dele, que eu fui procurar Ibamedila por ordem, né, que o senhor Jorge disse que não tinha condições emocionais de fazer o Zerim, que eu procurasse Ibamedila, eu fui, conversei com ela, ela foi para fazer. E quando ela fez o jogo de despedida para o velho, aí a Junsum, né, me perguntou se eu ficaria com ele. Imagina. Que eu podia dizer. Imagina. Né? Sim, sim. É claro que sim, eu só quero fazer uma pergunta. Se para onde eu for, ele vai. Ele disse que para onde o filho dele fosse, o pai dele fosse, ele ia junto. É uma pergunta feita porque eu já vislumbrava o que ia acontecer com a casa de Ajunção. E assim foi, né? A Ajunção me acompanhou, me determinou, né, enquanto a casa teve, né, que eu cuidasse, né, do herdeiro da casa, que é o Poá, que era o Poá, né, que eu desse as obrigações do Poá. Sim, senhor, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? E então, né, nós ficamos um período
muito complexo, porque eu digo sempre, um pai de santo, por mais idade que tenha, né, por mais experiência que tenha, ele não é independente, ele sempre precisa, né, de uma voz, né, firme para se orientar. Né? Ah, sei tudo, não sabe. Né? Quem está no santo sabe que isso aí não é verdade. Né? Então, quando você tem, né, essa escola, essa estrutura, a coisa é fácil. Quando não tem, você começa a ficar meio perdido. E quando se é sério, não se quer inventar, porque inventar é fácil. Sim. Né? E, então, nós sempre tivemos dentro da casa de São Jorge, como eu disse, né? Minha casa. Né? Foi preparado uma vez, 2 vezes, 3 vezes ela preparou para dar obrigação com ele, mas quando chegava na hora, havia uma igreja, né, que a obrigação não saía. Por quê? Eu nunca perguntei a Iemanjá, eu nunca perguntei a ele, né, nunca perguntei a ninguém. Eu sei que ocorria isso aí. Né, talvez porque ele, junto né, com a Junsum, tenham me confirmado. Eu era marido dela. Sim. Não sei. Né? O que eu sei é que, após a morte de seu Jorge, ele continuou nos dando, né, e dando à minha esposa, principalmente, todo o apoio. Eu dei minhas obrigações, né, de 3, de 5, de 7 com ele. Ele quem? Seu Jorge. Ah, com o seu Jorge. Seu Jorge. Sim. Né? E com a morte dele, o bicho pegou. Né? Cumprido, né, aquele luto natural, mas já determinou que ela fosse às origens. Né? E a casa de Iemanjá, quem manda é Iemanjá. Sim? Oh. Né? Ela mandou, a mulher, né, foi à Bahia, foi no Sejão D, né, mas a oportunidade do Sejão D não estava bem. O Sejão D estava praticamente parado, acabado, Sim. só estava lá o Barbosa, Sim. né, mas ninguém. Eu sei que não deu muito certo, elas voltaram para Salvador, ela foi junto com a mãe do Júnior de Omulu, que é filha de Ruth, né? Agora fugiu o nome dela, né? De Logum. E quando estava no hotel, viram um prospecto, né, falando do Bogum. Olha só. Sim. Esses caminhos do santo que são fascinantes. Exatamente, né? Aí ela pegou aquilo e falou para ela, vamos lá. Vamos. Aí foram, as 2 no Bogum. Até tem uma história engraçada, porque elas chegaram no Bogum, Dona Anicinha estava na janela, né? Aí elas perguntaram, aqui que é o Bogum? Ela falou, sim. É que eu queria falar com a mãe de santo. Ah, a mãe de santo não está, não. A mãe de santo saiu, só deve voltar amanhã. Aí elas ficaram, né, altamente frustradas. Tá bom, obrigado. Né? Aí, de comentário posterior, depois que ela saiu, foi embora, voltou para o hotel. Né? O pessoal, poxa, mãe, a senhora diz que a mãe de santo saiu, a senhora é a mãe de santo da casa, falando isso e tudo. Só que Dona Ela não esperava que elas voltassem no dia seguinte. Elas voltaram no dia seguinte. Sim, desconfiado Aí, que né, esse povo é. Aí não deu outra. Aí ela recebeu. Né? Minha esposa explicou a razão de estar indo lá, que na raiz dela, esse troço tudo maravilhoso, tudo. Né? Se ela poderia abrir um jogo, ela falou, posso sim, mas agora não, porque era época de festas no Bogum. Não era época, não. Né? Ainda estava nos preparativos. Agora eu não posso. Você vem para as festas, né? E a gente conversa. Bom, saiu, voltou, foi para cá, veio para cá, né? Voltou novamente a Salvador. E nessa brincadeira aí foram 2 anos. Nossa. 2 anos. Né? E a minha velha, a senhora vai dar minha obrigação? Calma. Eu só faço o que louco manda. Eu não quero morrer antes do tempo. Mas aí começou a se criar uma relação assim de amizade, de carinho, independente de tudo, muito forte. Né?
Até que 2 anos depois deles estudarem muito a gente, aí eu já ia lá também para estudar eles, né? Ela falou, olha, eu vou jogar para você. Era a época de festa, você vem amanhã que amanhã eu vou jogar para você. No dia seguinte, abriu o jogo e falou com ela, Louco determinou que eu vá dar a sua obrigação e tem um presente para você. Aí pegou, levantou do jogo, levou ela até o barracão, mostrou a ela a cadeira de Emiliano e falou, Louco mandou que eu lhe desse isso. Para ela, né? Não é nada, uma cadeira, né? Como outra qualquer, não conhecia o Bogum, não conhecia a história do Bogum, não conhecia nada ainda. Né? E assim foi, até que Doné, né, veio, acompanhado de 14 pessoas. Nossa. Né? Um grupo bom. Né? E deu a obrigação dela e nos surpreendeu, né, quando deu a ela o cargo de Gaiacu, que era o cargo vago, estou dando para você um cargo vago há não sei quantos anos, de minha mãe, Emiliana. Doné, filha de Emiliano, de edição de Emiliano. Mas essa obrigação foi aqui no Rio ou foi lá em Essa Salvador? obrigação foi aqui no Rio. Eles vieram né? com 14 Tem pessoas? um documentário, era Nossa. 14 pessoas. Mas ela Beleza. deu a obrigação, ela confirmou, né? 2 ogãs, um ogã de Amanjá e na esteira, Zezinho, que era o ogã do Oxum, né? Foi confirmado como ogã da casa para Oxum. E logo depois ela pôs um barco para iniciar os ensinamentos, dos procedimentos. Nossa, que beleza. Isso aí foram praticamente 2 meses que eles ficaram dentro da roda. Olha, Gambeto, conhecendo aquele povo como eles são, isso é de uma tremenda confiança e de uma sorte. Eu não digo sorte, não, eu digo sempre... Primeira confiança. Eu acho que é uma tremenda de uma armação dos santos mesmo. Santo é armador, né? Santo é armador, santo é armador. Sim. Né? Quem está dentro do santo, É verdade. né? E observa bem, eles armam tremendamente. Né? Tudo, né? Então, eu acho que foi a armação dele. Né? Houve, né, uma empatia entre as duas, assim, um troço. Né? Ela se apaixonou pela marca. Não é porque é minha esposa, mas, né, quem conhece sabe que minha esposa é uma pessoa séria. Nós somos pessoas sérias. Eu digo sempre, eu não preciso do santo Mais do que para sérios, são viver, sérios, né? respeitáveis. Para viver. Graças a Deus, o santo sempre me deu, né, o meio, né, de ganhar o que eu preciso e além para poder, né, supri-los com o que for necessário. Falar nisso, só um parênteses, qual é a sua profissão? Olha, eu posso te apontar a série dela. Né? Eu fui oficial do Exército, depois fui oficial de inteligência do governo federal, né? Sou economista formado, com mestrado em análise econômica, né? E Tá bom. sou pedreiro, carpinteiro. né? Sim. Conserta tabaco. Concerto, tento Troca tocar, couro. bato no atabaque, né? Tem gente que toca, eu bato, né? Aproveitando esse gancho aí, Beto, vamos voltar um pouquinho a 1971, 7-1, 71, a sua iniciação. minha iniciação. Como foi? O que você recorda? Como é que você saiu? Se Olha, você raspou, se botou tudo isso tem história, né? Minha esposa foi fazer santo por ordem do caboclo. Eu era, né, e continuo sendo um bandista apaixonado e ferrenho. Eu fui criado por um preto velho chamado Pai Benedito, um caboclo araciado desde pequeno. E fui para Umbanda por causa dela, começou a passar mal, que nem sua irmã, cai aqui, cai ali, cai ali. Ela foi, desenvolveu, nós já estamos há mais 10 anos, até que um dia, né, meu pai tinha um sítio. Só um outro parênteses. Há quantos anos vocês estão casados? Bom, nós temos um filho com 52 anos de idade, né? Que Estamos há isso? 53 anos juntos. Ela é uma heroína, porque eu não valho nada, eu nunca valho. Não diga isso. Logicamente, Não vale o tanto.
Aí quando vê isso aí vai 53 anos casados? Hã? 53 anos. 53 anos de. Que beleza. Quer dizer, Pô, né? parabéns, Você bota ali senhora. de convivência, assim, uns 54 anos. Eu estou com 68, eu a conheci, eu tinha 13 anos, Nossa. 13 um pouquinho, mas eu já era Já era já era Peralta. atirado. Eu Já era fui pai aos 15 anos. Ai, que beleza. Perigoso. Pai aos 15 anos, era perigoso. Eu tenho um irmão 10 anos mais velho que eu, um ogã de ação da Dona Tória, me confirmou, né? E que era gaferista, de meu guru. Né? Então eu seguia no rastro dele. Claro. E ele naquela época falava mulher, e eu também, né? Mulher. Né? Era terrível. Mas volta lá. Né? E aí, né? Volta lá na confirmação. Fazendo a deriva muitas vezes me perco. Então, Ah, mas me é cobra essa manutenção. Né? E o que aconteceu? O caboclo tinha dito que com 7 meses ela tinha que dar a obrigação do caboclo e tudo. Porque só podia fazer lá por causa do caboclo. Por um detalhe muito forte depois, que eu fui saber por quê. O seu João Carlos queria fazer. Se fizesse, ia ser na casa do seu Jorge. E seu Jorge não aceitava caboclo. Seu Jorge tinha ele virava com o caboclo uma vez por ano e quando acabava ele quebrava a casa toda. Né? Duas coisas. Quando ele virava com ele, eu virava com o caboclo, era sai de baixo, sai de perto dele, porque ele... Né? E por isso ele falou, tem que ser numa casa que eu possa. Ela fez lá tudo, né? Fomos para o João Carlos. Aconteceu antes, né, de ela se juntar, ela tinha pouco depois dessa obrigação do caboclo, o João Carlos nos convidou para ir os 7 dias de Iemanjá. Isso foi em 1900, ela é de 68, parece, né? Mas, em 1968, a roça de seu Jorge, do velho, era lá no Vilar dos Teles. E aí eu digo, santo é armador. Né? Eu tinha na época, né, do meu pai deixava comigo uma Vermaguete, né? 2 tempos, 3 platinados. E no sábado, o candomblé era no domingo. No sábado, esse carro da freguesia que não virava, aí eu também sou meio mecânico. Sim. Né? E mexi o sábado todo. E nada. Mexi domingo de manhã todo. E nada. Aí fiquei irritado, fui para a varanda da casa da sogra, deitei e falei, ó, não me perturba nem para comer. E ali eu dormi. Dormi ela, lá pelas 3 e pouco, ela me chama. Você não vai ao candomblé, não? Como é que nós vamos ao candomblé com aquela porcaria daquele carro assim? Vou fazer um negócio com você. Peguei a chave do carro, falei, vou entrar nele, vou ligar. Se ele pegar, a gente vai. Se não pegar, nós não vamos. Abri a porta do carro, entrei, sentei. Aí fomos para o candomblé. Quando nós chegamos, Foi pro candomblé. quando nós chegamos lá, já chegamos meio tarde. O candomblé, seu Jorge sempre começou às 5 horas e Sim. tivesse que entrar sozinho, dava um tapa na tabaco, um passinho aqui, outro tapa ali, ele fazia isso. Né? Nós já chegamos quase 6 horas. E logo que nós entramos, tio Carlinho, não sei se vocês conheceram o tio Carlinho do Oxum, filho do seu Jorge também. O tio Carlinho entrou, veio correndo, pegou a mulher e sumiu com ela. Aí eu fiquei sozinho, não conhecia ninguém, não conhecia nada de coisa, fiquei perdido no espaço. Falei, ai meu Deus, o que vão fazer com a minha mulher? E o pessoal falava, né? Sim, Aquela sim, história sim, sim. toda. Lá pelas tantas, aí começa, né? Aí sai, né? Aí vem a Iemanjá dela, trazendo, né, o ebó da oferenda. Logo atrás vem o Mulu, né, outros santos e tudo. E aí aconteceu uma coisa, né, um amor à primeira vista. Eu me apaixonei por um Mulu. Me apaixonei. Ele realmente, o velho, eu não sem desmerecer o santo de ninguém, mas quem conheceu? Sim. Né? As junções de Fumã, meu pai, até hoje fica assim, o pessoal antigo. Porque realmente era demais. Fechar Sob o comércio. todos os aspectos. Não era só, né, a beleza dele, né, a força dele como santo, tudo maravilhoso. E acabou o candomblé, né? Eu falei, pô, Carlinhos, você pega a mulher, leva assim, me deixa sozinho aqui, eu perdido. Ele falou, não, Beto, é que aconteceu o seguinte,
Iemanjá virou de manhã cedo, minha mãe, e apeteci, e falou que ela não ia fazer os 7 dias dela, que ia vir uma outra Iemanjá, que ia fazer os 7 dias dela, que doravante, até que o filho dela passasse para o outro lado, essa Iemanjá ia fazer os 7 dias dela. E assim foi, né? Enquanto você já esteve vivo, de 68 para cá, os 7 dias de Iemanjá, né? A minha mãe sempre foi feito pela Iemanjá da minha mulher. Olha isso. Né? Esse foi, assim, vamos dizer, o meu contato físico. Sim. Né? E na semana seguinte aconteceu, nós saímos, viemos embora, eu encontrei Carlinhos Madureira, porque eu sou nascido, criado, sou cria de Madureira, cabeça de Madureira até hoje, né? Suburbano Sim. da Gema mesmo. Ele falou, puxa, que bom, eu queria falar com você. Eu falei, não precisa. Ele falou, não precisa por quê? Eu falei, você tem um recado de Omulu para mim, pode dizer para ele que eu aceito. Ele falou, como é que você sabia? Eu falei, não sei. Sei que eu sei, agora Não como? não sei. Não é isso? Sim. Ele falou, é. Né? E aí passaram uns 2 meses, João Carlos jogava aqui no Engenho de Dentro, nós fomos lá para a Marga fazer um jogo, aí o Omulu virou e me apontou. Né? E aí depois o apontamento, né? Levantamento, aqui tudo, né? Até a confirmação no dia. Foi assim que eu... E como você saiu? Você recorda assim a roupa? Era veja, faixa, teve faixa? Antigamente, o Gauguin saía de 2 formas. Ou de terno, né? Ou então com uma roupa branca, coisa. Social. Um social, né? Eu saí no social, porque de 13 anos até os 20 e pouco, né? Eu vivia de terno, porque eu ia a baile de segunda. Não é verdade, é mentira. Eu tomava um perventinho por dia para não dormir, para poder baile. Até no Vera Cruz aqui, segunda-feira, lembra? Você pegou os bailes de segunda-feira do Vera Cruz, eu vim. Né? Então saí com uma calça branca, Sim. uma Leves branca que a minha mãe me deu, né? Que era apaixonada por calça Leves. né? Uma camisa, né? Com bordadinho, meio um pouquinho afrescalhada assim, mas bonitinho tudo, né? O chapéu de Oni, Tinha faixa? Tinha faixa, com a faixa de Ogande, Sim. né? Ogande Ajunsum. Mas não raspou, botou quelê, nada disso. Não. Eu sou um pejigã no jeje, o jeje não raspa Ogã. Né? Bota quelê? Não. Também não. Raspa. Às vezes, bota. Sim, é que nós... Mas isso depende da situação, Sim, sim. né? Sim, Particular. particular, né? Não é porque a pessoa dava santa e não vai dar santa. Sim, sim. Não. Ah, outra coisa, né? Eu tive coisas diferentes. Né? Por uma questão de... hoje a gente não vê muito pessoal, né? A gente tem um carrego de santo, tem um carrego de Odu. Em função do meu carrego de Odu e do meu cargo, né? Que é pena que ele já foi, mas o dia que a gente encontrar com ele vai dizer, ele quase caiu da cadeira quando viu, porque... Então, minhas coisas foram um pouquinho diferentes, mas nada de raspagem, nada de quelê, nada disso. Eu sou um vodunde, eu não sou um vodunce. Não tenho Rungeb, porque o Gandhi não tem Rungeb, né? Rungeb é conta de vodunce, né? Nada diferente da confirmação, né? De uma Confirmação. No fundo, confirmação. Mas aí me diga aí, se emocionou na hora? Me emociona até hoje. É mesmo? Você lembra vividamente disso? Lembro. É mesmo. Né? Quando fala em Omulu, fala, né, nos meus ancestrais que já foram, eu estou sempre emocionado. Ah, sim. Né? Então vamos cantar um pouquinho? Vamos cantar mais uma? Cantar mais uma? Mais uma. E- Já que a gente está com essa noção. Eu Aquela tô falando cantiga tanto. que te emociona. Você cantou uma que... Não, tem uma cantiga que eu sempre que eu vou para o pé do Vodum, eu canto para eles, porque é um pedido de perdão. Né?
É manarre zoigüe, manarre zoió. Manarre zoigüe, tossum re zoió. Manarre zoigüe, manarre zoió. Manarre zoigüe, tossum re zoió. Isso sempre, né? Porque eu gosto muito de pedir perdão, santo, eu não sei o que eu fiz. Né? É que nem aquela fez. história que a mamãe chega a dar uns tapas, mas eu não sei porque estou batendo, mas você sabe porque está batendo. Então, né? É a única verdade. coisa que eu peço ao santo, que eu sempre pedi, foi proteção e saúde para os meus filhos, né? Para a minha família. Com certeza, com certeza. Então, resumão, né? Beto, você já está nisso há tempo suficiente, que dá para a gente perguntar, com certeza, o que mudou dentro do candomblé? Os aspectos bons, os aspectos ruins, mas já dá para você dizer o que mudou. Você é testemunha disso. A vida mudou muito, a vida do tempo que eu fui confirmada, né, para os tempos de hoje, ela mudou muito. E toda religião, né, com licença do outro juiz, né, toda religião, ela evolui. Né, mas evolução não significa, né, renegar tradições. Nós podemos fazer adequações, como o candomblé é uma religião que não é africana, ela é brasileira, porque ela saiu da matriz africana, da RTA, e veio se adequar a um novo meio ambiente, a um novo meio social, né? A um novo meio político, o político não muito diferente, mas... Né? Então, toda religião tem que ir, né, se acomodando, se adequando. Hoje eu vejo muitas dificuldades dos filhos de santo, talvez de se dedicarem, por exemplo, como eu me dediquei, né, porque eu tinha uma família que se eu precisasse deixar meus filhos, eu deixava. Minha mãe tomava conta, minha sogra tomava, né? Minha mulher, eu nunca deixei minha mulher trabalhar, porque minha mulher, antes de tudo, tinha que ser mãe dos meus filhos. Quem tinha que suprir a casa, o que eu aprendi, era eu. Né? Mas ela gostava de ter o dinheirinho dela, eu ia ficar bancando a Sara, vendia um joinha aqui, vendia, Sim, né? normal. Isso aí é a natureza portuguesa dela, porque ela é portuguesa, né? De comerciante, ela nunca perdeu esse sangue, não. Né? Então, né, de lá para cá a coisa evoluiu muito. O espaço também, né, ficou difícil, né, o candomblé, né, começou a ser absorvido pelos espaços urbanos, a gente não vê isso só aqui, a gente começa a ver isso em Salvador, que, né, quem conheceu o Bogum da antiguidade, seja um Deus, não sei como é que está, mas quem conheceu o cobre, quem conheceu, né, essas roças antigas que eram um pamer, né, do conceito de fazendola, de coisa, né, hoje estão exprimidas pela urbe. Sim. Né, e isso faz a maioria com que... dos candomblés do Rio eram na Baixada Fluminense, exatamente porque tinham Exatamente. espaço, porque tinham... E hoje você não tem mais. A Casa de Iemanjá foi fundada em 76, 77, um negócio desse. Aquilo tudo, praticamente, você conhecia no entorno ali, era mato. Sim, eu Né? fui naquela Hoje- região ali, na casa de Mãe Dulce, que era por ali também, Mãe Dulce de Oxum, em 74, era uma roça. Né? Você antigamente procurava, né, um espaço de natureza, uma mata, uma cachoeira para fazer determinadas obrigações, que faz parte da nossa ritualística, era fácil. Sim. Hoje é dificílimo. Hoje é dificílimo, muito difícil. Sim. Né? Então, logicamente, muita coisa, né, se alterou no meio ambiente, no meio social, e, logicamente, a religião tem que acompanhar e se adequar a essas dificuldades. Agora, de ruim nisso tudo que eu vejo hoje, né, é um certo... Os filhos de santo, antigamente, tinham mais amor ao santo. Se dedicavam mais ao santo. E quando eu falo se dedicar, não é estar naquela participação, né,
Eram mais diuturnas, né, dentro da casa de santo. Sim. Havia mais né? Santo é uma via de mão dupla, né? Você dá com a mão, recebe com a outra, ele também, pá, né? E o axé vai crescendo em torno disso aí. Hoje as pessoas procuram desculpas para não ir para a roça. Não, aniversário do filho, aniversário de coisa, isso, aquilo, o filho está doente. Mas depois a mãe de santo tem filho também, meus filhos me cobram até hoje. Meus filhos estão com 53 anos, o outro com 50, né? A outra aqui. Meus netos. E o que o senhor acha que se deve a essa mudança? Essa mudança se deve principalmente, né? O primeiro fator principal, né? É a mudança social e ambiental, né? O segundo aspecto, aí sim, o que houve, de certa forma, uma vulgarização da coisa. Porque antigamente, né? Só abria a roça quem tinha carga. Quem não tinha carga, pai de santo, não abria a roça. Não abria mesmo. Não abria mesmo. Né? Isso tem 2, 3 filhos de santo da mulher, que vieram logo de coisa. Não, porque quando minha mãe abrir a casa, sua mãe vai abrir a sua casa se você tiver cargo, depois da sua obrigação de 7 anos, né? Aí ela vai fazer isso com muito prazer. Antes, e se não tiver, pode procurar. Levantava do papo comigo e ia embora. Eu faço essa pergunta porque em dois momentos do seu relato, né, do relato do senhor, perdão, o senhor deixa claro espaços de tempo para que o iniciador conheça o iniciando, o iniciando conheça o iniciador. É o que um termo que o Jaçanã cunhou, o abianato, né? O tempo do abian. Tem um nome, no jeito tem um nome também, não é abiana. Esse, né, interregno, por exemplo, a minha esposa, ela foi raspar no dia 3, entrou no dia 3 de março. Dia 2 de janeiro ela já estava na roça. E eu fiquei com 2 filhos, me perdi o carnaval pela frente, que oba nada. Né? O joelho torceu, foi um terror danado. Eu cuidando dos filhos. Né? Por quê? Porque antigamente, né, o abiã, né, tinha um prazo, ele ia para a roça, trabalhava, ficar 2, 3 meses lá trabalhando, para o pai de santo conhecer e para ele conhecer a casa. Né? Porque isso aí é uma das razões, a falta disso aí hoje é uma das razões, né, do alto índice, até o Pai Bira estava até comentando e fez um documento a respeito, né, Vira de Xangô, do Poafonjá, né, com relação à alta volatilidade dos filhos de santo dentro de um axé para o outro, do outro para um, do outro, né, com uma facilidade, exatamente por isso, porque eles não, né, tiveram aquele tempo para conhecer. Aí chega na casa, daqui a pouco se aborrece com o vizinho da macumba e vai embora da casa, vai procurar o taxé. Ou então já quer abrir casa, encontra um pai de santo, coisa e vai procurar o taxé. E sempre tem um disposto, né, porque veio da mesma situação. Né? E isso tudo significa, é resultante só de uma coisa: falta de raiz. As pessoas hoje não respeitam suas raízes, não respeitam seu axé, não valorizam, né, aquilo que deu origem a eles. E aí fica esse... Né, parece jogador de futebol. Eu duvido que um jogador antigo do Vasco fosse jogar no Flamengo. Não ia, não. Pode xingar minha mãe, Do mas eu sou Vasco não vascaíno. ia, não. Do Vasco Ou não. vice-versa. Do Vasco não. Né? Isso é verdade. Ou vice-versa. Né? Um filho de santo para sair de uma casa para ir para outra, né, que era no tempo em que, né, o filho de santo ia, a mãe de santo fazia o jogo e falava para ele assim: ó, você agora vai procurar Beltrano, Ciclano e Fulano, ou quem você quiser, e confirma esse jogo que eu fiz para você aqui. Sim. Se a mãe de santo hoje faz isso, ou o pai de santo, o outro lá vai ver o jogo, ele não sabe de nada, por isso que manda vir confirmar aqui. É a primeira coisa que né, os bobalhões falam. Né? É isso. E tinha esse prazo de conhecimento.
Então havia comprometimento, falta comprometimento dos filhos de santo hoje com seus axés de origem. Pela falta justamente desse tempo. E isso aí é um dos fatores que... Né, coisa, Que não convivência. é que nem hoje o casamento. Né? As pessoas hoje... Eu, quando conheci a minha mulher, antes de ser minha esposa, e ela foi minha mulher antes de ser minha esposa, né? Ela já me conhecia. Quando eu casei com ela, ela sabia quem era Beto. O cavaleiro que dançava com ela, quando ela tropeçava, que apoiava, ou ela me apoiava, eu já conhecia também. Não casei com ela por paixão. Né? Que nem os casais. Os casais se conhecem, desculpe a expressão, né? Dão uma voltinha boa, casa, 3 meses depois estão se separando. A mesma coisa é filho de santo. Por quê? Porque não procuraram se conhecer. O pai de santo não procurou conhecer o filho, e o filho não procurou conhecer o pai de É santo. uma relação. E Uma relação de mão todo dupla, né? aquele grupamento que vive dentro de uma roça de É santo, verdade. que é muito complicado, muito, excessivamente com você. Direcionar isso aí, né? A gestão disso aí para a mãe de santo, o pai de santo, é terrível. Mas, Beto, em relação aos ogãs, vamos focar um pouco nos ogãs. O que você percebe de mudança dos ogãs da tua época para esses ogãs, para os nossos ogãs hoje? Vamos falar o que é um ogã. Né? A palavra ogã, até eu estava comentando com você ainda há pouco, eu vi o texto do Enei, Enei da Ogã Chance. Ney do Cobre, né? Em que ele toca nos pontos-chave ali. A palavra ogã, né? ela significa chefe, né? Autoridade, papapá. O ogã como cargo, né? De confirmado, é uma função específica. Eu não sou ogã. Eu sou chamado de ogã, mas eu não sou ogã, sou um pedigã. Sim. O ogã tem uma função muito específica, que aí vai se entender, né, o que eu ouvi. Não, o ogã é só para dar sustentação, né, social e política para a casa de santo. É o ogã. Porque o ogã é um cargo que existe, em que ele é confirmado naturalmente, mas a função dele é ser relações públicas da roça. E normalmente esses, né, são assim, o que a gente chamou de famosidade. Né? Você vai encontrar na história assim, um monte dele, KM, né? Sim, Vários Jorge outros, Amado, Aerogão, Aerobá, Caribé. né? Muitos políticos, Caribé, que davam sustentação às casas externamente. Né? Eu lembro, quando eu comecei no Bogu, eu via, né? Uma pessoa ficava na porta lá, começava o toque, ele recebia, alocava. Né? A mãe de santo não se envolvia nisso. Né? Tudo. Ele era o ogã do Bogu. Ele fazia parte dele. Esse é o ogã. Então, essa que a gente generalização da palavra acabou ogã, se generalizando. Generalizada. ela facilita, mas por outro lado ela cria muita confusão. Ela cria muita confusão e as pessoas de má intenção se servem disso aí para querer menosprezar o ogã. O ogã é só para... Ogã, pai de santo é pai de santo. E pai de santo, ogã, né? Ogã nenhum é confirmado, porque o ogã não é feito. O ogã já tem o ori dele feito quando ele foi criado lá em cima. Ele é identificado aqui quando o santo aponta. Né? Você é meu santinho, ele aponta a você, porque ele já sabe que você foi. Né? Depois ele te suspende, já te põe como rei, você já tem o mesmo tratamento, como se fosse, no momento de ser apontado, você já tem o mesmo tratamento como se fosse um ogã culalai. Todos os vodunos, o adoço de uma casa, devem o mesmo respeito que devem, né, ao ogã culalai. Por quê? Porque o ogã é pai. Né? Em todas as funções ele é pai. E ele é confirmado pelo santo, pelo menos nas minhas. Quem me confirmou faz um sum, junto com o seu Jorge Amanjá, mas faz um sum. Sim. Né? Os meus irmãos todos foram confirmados por Ajansum. Nenhum deles são ogã de João Carlos. Eu dizia para ele assim, velho, eu não sou seu ogã, eu sou ogã de Ajansum. Meu pai de Porque santo às vezes ele queria, né? É natural isso aí. Né? Jansum dava uma ordem,
Ele dizia, não, mas eu não vou fazer isso, você vai fazer isso, você não vai fazer nada, eu dizia para ele. Não, mas eu não quero, mas eu não estou aqui para lhe agradar, a ordem do santo é essa, para fazer isso eu estou junto, não é para fazer isso eu estou fora. Né? Ele, né? Então, Ogan, podemos dizer que fica também como um fiel da balança Santo. entre o Ogan, Vodum né? e a vontade quando do eu Pai falo, de Santos. tudo que eu falo sobre Ogan, né, se refere também, pode ser entendido para Eked. A palavra Eked significa o que? Segunda. Olha, a segunda do santo, ela não está ali para cuidar de coisa, está ali para cuidar do santo. Sim, sim. Né? Sim, perfeito. O Ogan está ali para servir ao santo. Em tudo aquilo, né, que é a responsabilidade dele, né, e que tem pai de santo que ele faz, pai de santo que faz, papel de Ogan, esses troços todos, mas com isso dá o direito de que o Ogan venha fazer papel de pai de santo. Ou de mãe de Eked, de mãe de santo. Mas isso aí já é outro assunto. Olha só. Então, Deixa eu te falar o uma Ogan, não, deixa eu só complementar. O Ogan, antes de tudo, ele tem que ser, né? Porque aí a nossa religião exige, ele tem que ser fiel à palavra. Né? Eu fui criado com base na palavra. A minha palavra, até hoje, tem mais valor do que qualquer documento que eu assine. Sim. E a palavra do Ogan com o santo, ela tem que ser cumprida até o final da vida. Então, ele tem, né, que ter fidelidade à palavra e ao santo. Isso é um grande exemplo, Beto. Perfeito. Isso é um Isso grande exemplo que você está dando. é a principal, né, característica que o Ogan ser fiel e servir ao santo. É isso aí. Qualquer coisa fora disso aí, o Ogan faz tudo. Né? Eu sou pedigão, mas eu toco, danço, canto, né? Brinco, só até tento muito receber santo, mas não consigo. Eu sempre quis servir lá. Ainda não é dessa. Olha só, Gambeto, foi assim um prazeraço de receber aqui. Foi uma honra, né? Eu tenho certeza que a gente podia conversar o dia inteiro, mas a gente tem um prazo, tem um tempo que não é nem determinado pela gente. Nós vamos retomar essa conversa, porque você ainda tem muita história para contar, eu tenho certeza, e a gente quer ouvir. E eu gostaria que você encerrasse o nosso papo de hoje, com um conselho para o cara que está chegando hoje no Candomblé, o Ogan Novo. É um conselho assim básico, né? E a cantiga de despedida, que é aquela que eu sei que você guardou para o final. Que Não vou dizer não. Vê. Conselho para o Ogan Novo, né, o que eu sempre dou e digo para os Ogãs, né, da casa de Iemanjá, é exatamente esse. Sejam fiéis à palavra de vocês. Eu mesmo, mas eu pego todos eles, os filhos lá, tenho juramento próprio, mas eu pego eles quando, para mim, passar alguma coisa para eles, eu tenho que criar confiança. Então, a primeira coisa que eu digo para os Ogãs novos, se façam dignos da confiança dos mais velhos, senão não vão aprender nada, pelo menos certo não vão aprender. Quer dizer, esse negócio de certo e errado é meio relativo também. Né? Se façam dignos da confiança, né? E sejam dignos com o santo. Então, eu levo eles para fazer um juramento né, que o povo na África faz com a terra do Cuê, do Rumpame, a responsabilidade dele, e depois vai fazer o juramento de Ogum comigo com a Bé na ponta da língua. Mas esse é para mim, porque depois eu vou dizer, tá safado. Você não cumpriu o juramento que você fez para Ogum na minha frente. Isso você que pode você tá trair dizendo qualquer santo, menos Ogum. Isso que você está dizendo é tão importante e verdadeiro, porque um dos nossos amigos que deu a entrevista aqui levantou essa questão de Ogan é o único que tem a opção de ser ou não ser. Sim. Porque é perguntado a ele, você aceita? Sim, mas Não é? Na hora que você aceita, porque pode não aceitar. Pode não aceitar. E mais Pode do não que isso, aceitar. vocês observarem, no seu tempo, o assunto é gostoso. Né? Se vocês observarem, dentro do santo, quem tem fé é Ogan e Eked, nem todos. Né?
Quem tem fé, porque eu não recebo santo. Eu não sei, às vezes eles fazem até me dar umas passagens assim mesmo, mas já tomei até barra venda, verdade mesmo, até né, uma história que. Né? Mas eu não recebo santo, eu, na verdade, né, imagina. Pá. Mas tenho uma fé neles, já tive várias provas, né? Eu estou vivo por 2 vezes graças ao santo. Sério. Né? Quando tiver tempo eu conto essas histórias. Né? Então, o ganho é que tem fé, que acreditam no santo. Eu fico triste com isso e digo sempre às vodunças da casa lá, dá para entender. Vocês gostam menos daquilo que vocês, né, viram e carregam do que eu, pô. Né? É verdade. Então, o ganho, né, isso que você falou. Tem essa opção. E já que aceitou, tem que honrar esse compromisso. Não, tem que essa honrar, a palavra está ali. Eu digo, é outra coisa, quando um santo levanta, aponta alguém lá, eu digo, ó, não entra, isso é maluquice, isso dá trabalho, é comprometimento. Verdade mesmo. Sim, mas Verdade mesmo, eu digo, não, eu faço o contraponto, não entra não, porque isso é coisa de maluco. isso é armação contra você. Mas eles insistem, então depois não vem. Sim, reclamar. verdade. Então vamos cantar para a gente encerrar. Para encerrar, cantar para encerrar sempre é difícil. É, mas... Sempre dá saudade. O que eu Uma posso... cantiga para Iemanjá, pô. Para manjar. Você gosta tanto. Todos nós, minha mãe também. Eu gosto, né? Eu sou filho dela, né? Sou marido da filha dela. É meu carrego também, sob vários aspectos, né? São detalhes, só por quê? Né? Outra coisa, eu falo assim, eu sou Jeje porcaria nenhuma, eu sou Nagô Vodum. Todos nós somos Nagô Vodum, cuidamos de Orixá e cuidamos de Vodum. Esse negócio de Jeje, conversa, não existe Jeje pura aqui, nem lá na África, como não existe Nagô pura aqui, só lá na África. Então, por isso, eu vou cantar uma cantiga de Iemanjá, que, né? Deixa eu lembrar, porque ela... Iaoiô, oba, 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 iaoiô, oba, oxareni, uai, iaoiô, oba, iaoiô, oba, oxareni, uai. Por que essa cantiga, né? O pessoal canta em baúba, mas não é em baúba, não, é oba-oba, é a rainha da rainha, né? Oba-oba, né? Mas essa cantiga diz que quando a Iemanjá está na casa, só nos traz alegria. E é verdade. Muito bem, parabéns. Né? Foi muito bom estar com Muito vocês obrigado aqui. mesmo. A última coisa que nos resta é perguntar se você autoriza a publicação dessa entrevista. Totalmente, eu não tenho nada que esconder de ninguém. Nem intra, nem extra candomblé. Graças a Deus. Parabéns.